Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Este é o último programa de 2019. Falamos do local habitual, que é a Rádio Savana 100.2. É um programa que pode ver em diferido aqui nesta rádio, sábado às 12, domingo às 21 horas, e ver também na televisão independente de Moçambique em diferido aos domingos, terças e quintas às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Estamos já no último programa de 2019. Exatamente. E nunca falhamos. Não falhamos e acho que continuamos com a mesma energia como se fosse o primeiro programa, o que é uma boa coisa, e acho que é uma boa iniciativa, e acho que devemos fazer muito mais iniciativas idênticas, muito mais programas. É um desafio para os próprios jovens que, em última análise, fazem a gestão desta rádio, de terem mais programas interativos com outros temas que os nossos ouvintes gostem e tenham interesse, porque é isso que faz crescer a nossa rádio e é isso que faz a nossa rádio ser mais sustentável. Muito bem. Hoje é um programa que vamos olhar para as escolhas do nosso comentador sobre os grandes acontecimentos, as grandes figuras que marcaram este 2019. Vamos olhar também para a promulgação dos resultados pelo Conselho Constitucional nesta segunda-feira. Vamos comentar este tema e também vamos comentar sobre as quantidades de heroína que estão a ser apreendidas na zona de Cabo Delgado. Mas para já, Fernando Lima, vamos ao seu tema de semana, que é o atum amargo. O atum amargo deriva de uma informação ou de uma notícia que eu ouvi nos últimos dias, de que os barcos da Imatum já estariam a funcionar. Ora, eu e as pessoas que passam diariamente junto ao cais de Maputo não anotamos nenhum movimento significativo nos 24 barcos que estão ancorados. Portanto, por muito esforço que o Sr. Ministro das Pescas faça para sugerir que os barcos estão a pescar, eu lamento contradizê-lo e explicar que os barcos não estão a funcionar. Há, de facto, um contrato que também é público, um contrato com um mercenário americano. Aliás, acho que é de muito mau gosto fazerem-se contratos sem a devida due diligence, para saber com quem estamos a contratualizar contratos económicos. Portanto, estamos a contratualizar um contrato de pesca com um mercenário cujo currículo é vender outros mercenários para teatros operacionais. Há uma nova empresa chamada Tunamar, e aparentemente esta empresa Tunamar aceitou pôr a funcionar 5 barcos. Dos 5 barcos, apenas 2 se fizeram ao mar, com tripulações sul-africanas, e estes barcos enfrentaram também problemas. Há dúvidas se houve alguma captura registada nesses 2 barcos. De qualquer forma, desde o dia 20, as tripulações, o que também é estranho, porque nas atividades habituais das artes de pesca não há estas coisas de fim do ano, de épocas festivas. Se está no mar, está-se no mar até que acaba a campanha. Ora, estas tripulações destes 2 barcos acostaram os barcos no dia 20 de dezembro. Portanto, nesta altura, e quando estamos a fazer este programa, a frota dos 24 barcos está totalmente inativo. Não há nenhum atum. Não sei se chegou algum exemplar de atum à mesa do Sr. Ministro, do Vice-Ministro. Aliás, já que estamos em época de balanço, eu acho que a direção deste Ministério é um autêntico flop.
não se conheceram ações de relevo neste Ministério. Permanecem muitas dúvidas sobre os licenciamentos, nomeadamente sobre os licenciamentos de navios de pesca chineses. As informações que o Ministério tem vindo a providenciar contrariam a percepção do que é a indústria da pesca em Moçambique. Portanto, quer-me parecer que há uma muito má relação entre o Ministério e os operadores de pesca, e os atuais líderes do setor não parece que estejam à altura de darem as respostas corretas, mas veremos a 15 de janeiro se os dois responsáveis do Ministério terão uma prendinha no sapatinho, ou se irão parar noutras paragens, eventualmente, para descobrir novos proprietários para os atuneiros da Ematum que permanecem acostados. Aliás, uma das opiniões que existe é, enquanto se continuar a insistir no nome e na marca Ematum, isto é meio caminho andado de desincentivar potenciais investidores, porque ninguém quer ouvir falar, ninguém quer fazer negócio com uma coisa chamada Ematum. E depois, nas declarações do ministro, quando questionado dos 24, quantos é que estão no mar, não conseguiu responder. Pois, é porque fica feio dizer que apenas 2 em 24 se fizeram ao mar. Eu não estive na barra ou nas águas territoriais de Moçambique para ver os barcos, mas as informações exatamente vêm da indústria, e a indústria está atenta a este fenómeno Ematum, porque inclusivamente entre os armadores moçambicanos há propostas para se resolver a questão da frota paralisada da Ematum. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos às suas principais figuras ou principais acontecimentos que marcaram o 2019. Bem, eu não tenho uma perspectiva tão diversa daquilo que têm sido os elementos ou os vetores principais na sociedade moçambicana. E os vetores principais são o recrudescer da violência no país, a violência das catástrofes naturais, portanto, cristalizados à volta dos ciclones Idai e Kennedy, e também daquilo que habitualmente se rotula da festa da democracia, que são as eleições moçambicanas, as eleições gerais de outubro. Portanto, para mim, as figuras centrais têm a ver com aqueles que deram a cara no combate às catástrofes naturais, nomeadamente a força de resposta nomeada pelo Presidente e liderada pelo Ministro Celso Correia, mas teve outros protagonistas. Portanto, sem fazer o pleno, e é muito difícil fazer o pleno numa situação desta, acho que houve uma resposta muito satisfatória e elogiada pelas Nações Unidas em relação à forma como Moçambique enfrentou as catástrofes naturais. Uma palavra de aceno também para o INGC, que não só esteve forçado a estender-se em várias frentes, portanto, desafiando a sua capacidade logística, porque teve que responder em Sofala, em Manica, em Tete, na Zambésia e também mais tarde em Cabo Delgado. E em Cabo Delgado. Portanto, não me parece que alguma vez neste novo formato INGC houve tantas frentes dramáticas em que o INGC
teve de intervir. Estes são factos relevantes. Claro que pelo meio ficamos sem saber onde é que andaram as pontes aéreas que foram... não, as pontes metálicas que foram... que são estas pontes especiais que são supostas de atuar em situação de emergência. Penso que há um embaraço. Houve pontes que foram inauguradas em Bom Ano. Sim, só para a apresentação, mas depois na prática parece que elas sumiram. Finalmente, na frente eleitoral, parece-me que um setor das organizações não governamentais moçambicanas esteve muito bem, tentando preparar um exército de observadores e de contagens paralelas das eleições. Estiveram muito bem ao fazer pela primeira vez uma observação muito metódica da fase de recenseamento, ou seja, não é que não houve problemas em recenseamentos anteriores, mas é a primeira vez que se faz a monitoria do recenseamento, e por isso há que apareceram os problemas e por isso há que foram detectados os déficits da Zambésia e os eleitores fantasmas de Gaza. Habitualmente a imagem que se tem das organizações não governamentais moçambicanas é que andam atrás das agendas externas e das agendas internacionais. Ora, me parece que defender eleições livres, justas e transparentes não é uma agenda externa, é uma exigência dos moçambicanos. E quando há moçambicanos que, com o risco da própria vida, e não estou a dramatizar quando digo isto, deram o peito, deram o corpo às balas. Aliás, o Atanásio Matavel morreu por causa da defesa da transparência das eleições. Acho que é importante enaltecer o papel das ONGs, nomeadamente o Fórum de Monitoria do Orçamento, que não é uma única organização, é uma plataforma de organizações de várias organizações que têm dado a cara por outras iniciativas, nomeadamente a iniciativa não paguemos as dívidas ocultas, não paguemos as dívidas, a iniciativa de se constituírem como assistentes no processo de extradição do ex-ministro Chang para os Estados Unidos. Portanto, temos cada vez mais uma sociedade civil ativa, atuante e com coragem. E isto é importante para o processo moçambicano. Claro que estes são, digamos, os temas que catalisaram a maior parte da atenção, mas eu queria também fazer alguns comentários da frente desportiva e da frente cultural. Penso que este foi um ano muito importante para os fenómenos da cultura moçambicana, e a cultura vista no seu sentido abrangente. Finalmente, a culinária moçambicana deixou de ser aquele elemento exótico dos menus dos restaurantes, em que só nos dias especiais ou quando há o dia da África, isso se prepara umas matapas e uma galinha zambesiana. Passou, ou seja, há claramente uma emancipação da culinária moçambicana como parte dos saberes dos moçambicanos, neste caso de condimentar as refeições, de preparar as refeições. E as refeições, a comida, os eventos, as festas são hoje uma indústria incontornável em Moçambique, que dá emprego e dá rendimento a setores importantes, nomeadamente ao setor da mulher, que tem muita iniciativa nesta frente das refeições, dos eventos,
das festas, das celebrações. Ou seja, não há celebração em Moçambique que não tem comida. A outra questão muito importante é a questão da música, das artes performativas. Não sou muito criativo, uma vez que vi que o Savana escolheu a Orquestra Chiquides e a Kika Materula como figuras do ano. Eu acho que é extremamente importante realçar aquilo que a Kika Materula está a fazer e a Orquestra Chiquides, mas outras moçambicanas e moçambicanos estão a fazer, nomeadamente a Stella Mendonça, a Sónia Mukumbi, o Moreira Chonguissa, a Timbila Muzima. Ou seja, combinar aspectos tradicionais nossos, sons nossos com outros sons. De algum modo, havia este tabu que isto de música clássica é um problema de brancos e de europeus, e só esses aqui podem tocar esses instrumentos. Podem tocar e percebem. Ora, a Kika, que foi estudar ao exterior e que regressou a Moçambique, não obstante ter os seus compromissos internacionais, nomeadamente na Suécia, no Porto, no Brasil, tem formado dezenas de moçambicanos nestes instrumentos muito elitistas, como o violino, como o violoncelo, como o contrabaixo. Se é que se pode dizer que são instrumentos elitistas. E estes moçambicanos tocam não só temas populares moçambicanos, como tocam temas de áreas de compositores clássicos famosos. Isto estende-se, por exemplo, aos conjuntos de saxofone. Quem diria que hoje o saxofone é um instrumento que os miúdos das escolas querem soprar? Ou seja, antes há o Moreira, há o professor Orlando Conceição. O professor Orlando da Conceição, há o antes e o depois. E estes também temos que tirar o chapéu, porque são os responsáveis de porem em cima do palco dezenas de jovens que hoje tocam sax. E não só tocam sax, tocam clarinete, tocam trompete, tocam trombone. Então, e isto aqui é o importante, não estamos ainda na massificação do fenómeno cultural, musical, da simbiose dos sons, dos ritmos, mas estamos no bom caminho e, de algum modo, eu acho que este ano foi extremamente importante para a explosão. Outro dia falámos aqui dos ateliês culturais do Timbila Muzima, que na associação, na Casa da Cultura do Alto Maé, lançam miúdos também a tocar timbila. A timbila é um instrumento também muito especial, porque tem uma escala musical que não é a escala tradicional, portanto requer determinadas, como é dizer, uma certa apetência e tendência e capacidade de apreender a arte para tocar a timbila. Finalmente, no campo desportivo é incontornável mais um triunfo da equipa do Ferroviário. Nós temos, e isto é uma minha batalha perdida, temos que apostar naquelas modalidades em que temos a certeza que podemos triunfar, porque a matéria-prima está mais disponível, tem mais condições para triunfar. Estou a falar das artes marciais, das artes, sobretudo, que envolvem indivíduos. Ou seja, claro que é controverso aplicar a palavra elitista, mas o basquete não deixa de ser um desporto elitista. Mas nós temos, ao longo dos anos,
tido sempre muito bons resultados no basquete. Eu sou um conhecido adepto do Ferroviário, mas não quero deixar de saudar a vitória do Costa do Sol. Acho que há muito tempo que não ganhava o campeonato. Que não ganhavam praticamente nada. E eu penso que não andarei longe da verdade se achar que a direção do Bruno Morgado à frente do Costa do Sol trouxe também esta nova maneira de encarar o desporto e de liderar um projeto desportivo. Portanto, eu assinalava também o regresso às vitórias do Costa do Sol. Claro que é difícil manter, assim como no passado achei muito importante aquilo que a União Desportiva do Songo fez, porque combina este modelo, que eu penso que é um modelo importante, juntar a faceta empresarial à faceta desportiva para dar sustentabilidade a este tipo de projetos, porque só com carolice, só com amor ao emblema do clube, à camisola, não é por aí. Aliás, temos visto inclusivamente no Moçambola, que é um projeto também muito controverso, porque é um projeto que é levado ao colo por meia dúzia de empresas, como muitas equipas têm greves, jogadores que não querem comparecer em campo, exatamente porque baseamos o nosso modelo num modelo muito discutível, que é este falso profissionalismo que queremos impor, por exemplo, no futebol. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos aos temas que marcaram esta semana. Um dos temas foi a promulgação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional nesta segunda-feira. Isso tem a ver com as eleições de 15 de outubro, são eleições gerais, as legislativas, as assembleias provinciais e também as presidenciais. O CC considera que as irregularidades verificadas durante todo o processo não tiveram influência nos resultados finais. Essas são daquelas conclusões que ouvimos desde que temos eleições em 1994. Ou seja, o recenseamento problemático, que já citamos aqui, o enchimento das urnas, que foi denunciado, problemas de credenciais com observadores também, que já citamos aqui, não mudou nada. Bem, eu penso que o Conselho Constitucional, mais uma vez, passou ao lado sobre esta grande possibilidade de fazer história. Portanto, partindo para uma investigação séria ao fenómeno eleitoral, independentemente de se o facto de haver irregularidades, estas irregularidades tenham influenciado, em definitivo, os resultados eleitorais. A questão é que as constatações do Conselho Constitucional, de forma indireta, são apoiadas pelos partidos políticos, nomeadamente os partidos políticos da oposição, porque fizeram muito barulho, mas falharam em toda a linha. Falharam em toda a linha nos aspectos de natureza processual, falharam em toda a linha não conseguindo trazer evidências credíveis que dessem... Para corroborar a tal fraude. E a dimensão... Da fraude. E a dimensão da fraude. E, em terceiro lugar, porque não souberam explicar de forma articulada como, estando presentes a todos os níveis nos órgãos eleitorais, estando presentes a todos os níveis nas mesas eleitorais e tendo a possibilidade de apontar elementos de fiscalização das mesas, nomeadamente os delegados de lista, não conseguiram explorar e tirar partido destas possibilidades. Claro que nós não somos ingênuos e sabemos do que se passou, sabemos do que se passou no terreno. Aliás, os jornalistas
deram um grande contributo na demonstração de muitas das irregularidades que ocorreram durante as eleições, porque também estiveram no terreno e também puderam verificar aquilo que aconteceu, a ausência dos tais delegados de lista da oposição, a forma como os presidentes das mesas manipularam os resultados, não só admitindo boletins de voto extras, como falsificando atas e editais de reuniões, como observadores, centenas, para não dizer milhares, de observadores foram impedidos de participar no ato eleitoral. Vejamos, por exemplo, só os números de Gaza. Em Gaza houve 900 observadores, quando esta era uma província pivô em termos de se verificar toda a questão dos 300 mil eleitores fantasmas, como o Partido Frelimo daria a volta em relação a toda a contestação que houve aos números de Gaza. Ora, obstinadamente, o STAI, que foi uma nódoa em todo este processo, conseguiu bloquear a credenciação de observadores para Gaza. E, ironicamente, conseguiram credenciar 19 mil observadores para a Zambésia, mas mesmo assim o IES, o EISA, diz que não pôde fazer a sua contagem paralela em grande parte da Zambésia, porque não foram credenciados mais de 1 milhar, ou seja, ao todo o EISA teve problemas de credenciação de mais de 2 mil observadores. Ora, tudo isto foi reportado, tudo isto é conhecido. Aquilo que aconteceu é que o Conselho Constitucional resolveu passar ao lado destas constatações. Por exemplo, o Conselho Constitucional, e já aconteceu no passado, tem poderes para pedir a anulação de todos os resultados onde havia claras evidências de fraude, nomeadamente em todas aquelas mesas onde se verificaram votações ao nível de mais de 90% de participação. Depois, instaurar processos, remeter esses processos ao Ministério Público para averiguação em relação aos responsáveis dessas mesmas mesas, de autoridades distritais ligadas ao processo eleitoral, que inflacionaram esses números. Mas aquilo que assistimos é que 18 jovens pertencentes a uma formação política que fazia o seu tirocínio nestas eleições ficaram várias semanas presos. Porquê? Porque eram acusados de falsificação de credenciais, e o crime de falsificação envolve um processo de querela, logo está justificada o longo período de prisão, como se nós não soubéssemos das condições em que funcionam as nossas prisões, como há dificuldades de alojar tanta gente nas nossas cadeias e nas esquadras, e as circunstâncias específicas desses jovens, que são, digamos, primários em termos de indiciados potenciais de um crime. Mas penso que a ideia aqui era intimidar esses jovens, e, portanto, fechou-se os olhos a toda essa questão. Intimidar e ainda mandar um recado para os outros potenciais. Logo, não é nada de surpreendente aquilo que o Conselho Constitucional fez. É um acórdão muito preguiçoso,
Aliás, nem sei para que estiveram a reservar-se para as vésperas do Dia da Família para anunciar as suas constatações, porque para reproduzir aquilo que já tinha dito a CNE e o STAI, bastava uma semana depois fazerem o respectivo copy-paste. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos ainda a olhar para este acórdão do Conselho Constitucional. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, olhamos ainda um pouco aqui no acórdão do CC. Este copy-paste que falávamos no passado, na primeira parte deste programa, foi um pouco mal feito porque até nos números continuaram a cometer o mesmo erro que a CNE cometeu ao não agregar os números da diáspora. Fica feio e mostra que parece que os serviços de apoio não funcionam lá no Conselho Constitucional, que deixam passar estas coisas. A questão simpática é que há jornalistas que não deixam passar estas gafes para a vergonha do próprio Conselho Constitucional e da própria Comissão Nacional de Eleições. E ainda nas eleições, pouco depois do anúncio dos resultados, vimos uma declaração dos Estados Unidos que disseram que as eleições de Moçambique foram marcadas por alegações credíveis de fraude e intimidação significativa. Entretanto, disseram que querem fortalecer as relações bilaterais de longa data entre os dois países, cooperando com o presidente Nyusi. Não é contraditório ou a diplomacia econômica falou mais alto? Claramente é contraditório. E o ditado diz uma no cravo e outra na ferradura. Claramente, neste momento há uma indicação de que os Estados Unidos apostam numa cooperação a fundo com Moçambique, que Moçambique representa parte dos interesses económicos dos Estados Unidos e, portanto, se por um lado que criticam e não deixam de assinalar as irregularidades verificadas no processo eleitoral, e eles foram sempre um dos setores mais contundentes nestas críticas, claramente ao relevar da administração Nyusi, e há um olhar já para a frente em relação ao novo mandato do presidente Nyusi dos próximos 5 anos, mandato que, se tudo correr como está programado, será assinalado pelo grande avanço dos projetos de gás e petróleo. Nesta declaração, os Estados Unidos fazem notar isso, que nos próximos 5 anos deverão ser um período de transformação de Moçambique, que o desafio é assegurar que esta transformação irá beneficiar a todos os moçambicanos. Aqui é falar de inclusão. Absolutamente. Por isso mesmo que me parece importante todas as preocupações americanas em relação, por exemplo, à violência em Cabo Delgado e à natureza da violência em Cabo Delgado, a necessidade de se eliminar os focos de tensão no centro do país e, voltando ainda ao norte de Moçambique, a necessidade de se combaterem determinadas práticas ilícitas que se verificam na costa norte de Moçambique, nomeadamente o contrabando, o tráfico humano e o tráfico de drogas. E Arnamo também pronunciou-se no mesmo dia. Arnamo, que gazetou, não foi ao anúncio dos resultados. Aliás, os 2 juízes conselheiros que representam o Arnamo no Conselho Constitucional foram votos vencidos, um voto vencido que não foi lido, não se sabe porquê, pela presidente do Conselho Constitucional, mas Arnamo depois deu uma conversa de imprensa e, sem datas, anunciou que vai avançar com manifestações à escala nacional. Essa estratégia já foi testada no passado e aparentemente não deu certo. Não deu certo, e também tem outro elemento que é importante
que é importante salientar. A atual direção da RENAM não tem a mesma capacidade de mobilização da liderança de Afonso Vimos, da por Cama. exemplo, Afonso da Cama em 2014, logo depois do anúncio dos resultados e a proclamação pelo Conselho Constitucional, saiu pelo país, percorreu o país a mobilizar e a dar com comícios, de tal sorte que sofreu 2 atentados. Claramente, o Afonso da Cama irritou muito as autoridades na altura. Os atentados que sofreu mostravam isso mesmo. Por outro lado, Afonso da Cama mostrava também uma capacidade logística nunca mostrada anteriormente, e por isso mesmo que, por exemplo, no ataque de Gondola, a posteriori foram queimadas todas as viaturas que ficaram imobilizadas na estrada depois do atentado que foi incitado contra o líder da RENAM. E é impensável ver uma coisa idêntica do Sof Momad agora. Impensável ou impossível não é. Improvável sim, porque continua a haver bolsas de descontentamento assinaláveis em Moçambique, ou seja, não é com a colocação de blindados na Praça da OMM, no destacamento feminino, na Acordos de Lusaka, que, portanto, de algum modo a polícia pensa que barra o caminho do acesso da população mais pobre da capital à cidade de cimento, que se travam as manifestações. As manifestações têm que ser travadas no Inshopping, na Morumbala, em Morropula, em Angoche. Esses sítios são sítios nevrálgicos e são sítios onde há grandes bolsas de pobreza e onde a RENAM consegue uma mobilização muito maior, muito mais fácil e também com muito mais dificuldade das forças de manutenção de lei e ordem prevenirem a eclosão de tumultos, de manifestações e de protestos. De qualquer forma, ao nível público e com todo o performance pós-eleitoral mostrado pela RENAM, tenho muitas dúvidas sobre o sucesso deste tipo de manifestações. E também sobre a tomada de posse ou não, nada disseram. Ameaçaram não tomar posse na Assembleia da República. Também vimos que foi uma estratégia que se revelou falhada no passado. Uma dessas vezes, uma dessas eleições, quando o Dhlakama anunciou que não iria tomar posse, há um grupo da Zambésia que rompeu este cerco e tomou posse. Também é uma questão de emprego, uma questão de fome. Não só é uma questão de natureza material, mas de alguma disciplina ou indisciplina no seio das fileiras da RENAM. Nós sabemos que uma parte dos deputados que vão tomar posse pela RENAM, ou são supostos de tomar posse, não têm grandes simpatias pela atual liderança da RENAM e logo terão a tendência de boicotar qualquer sugestão que venha a partir da liderança, ou seja, retirando capacidade de pressão ao próprio líder da RENAM para boicotar a tomada de posse do Parlamento. Portanto, mais uma vez, e também neste aspecto que tem um lado formal muito importante, uma vez que é um órgão de decisão neste país, a capacidade de pressão por parte da RENAM também é muito limitada. Então, acha que eles deviam era levar a pressão para dentro, exercer a pressão para dentro
da Assembleia da República, ou seja, lutarem dentro das instituições. Porque também, por outro lado, com todas essas declarações de apoio, esta última dos norte-americanos que vão trabalhar com o presidente News, outras que a propaganda governamental foi difundindo ao longo do tempo, o presidente X, o país X felicitou, o presidente bloqueia também qualquer iniciativa política de manifestações da RNAM, por exemplo. Eu penso que a RNAM tem que fazer uma reflexão séria sobre aquilo que quer fazer e onde poderá ter maior protagonismo. E, de algum modo, e quando eu digo fazer uma reflexão séria, significa também ver onde houve falhas, erros notórios em toda a estratégia das eleições. Um partido político que é a oposição oficial e que se vê desmembrada de mais de metade da sua bancada, é incontornável que tem que fazer essa análise. Ora, o facto de ter um grupo parlamentar mais reduzido, o facto de isto implicar que tem menos tempo de audiência, não significa que continua a merecer a atenção das câmaras, dos holofotes. Portanto, ter uma plataforma privilegiada para falar, para apresentar contrapontos à argumentação governamental e, felizmente para a RNAM, continua a ter deputados com capacidade, claro, com uma verve muito populista, mas, de qualquer forma, com grande capacidade para contra-argumentar toda a estratégia oficial e toda a estratégia governamental. Aliás, no último Parlamento, a bancada da Frelimo, por motivos de conjuntura, nomeadamente toda a questão das dívidas ocultas e do pacote de descentralização, a bancada da Frelimo esteve muito fraca em termos de argumentação e numa parte significativa do seu mandato foi levada a reboque da agenda presidencial. Muito bem, Fernando, vamos a outro tema, a questão da droga, a questão da heroína que foi apreendida em Cabo Delgado. Em menos de 2 semanas vimos 2 embarcações já foram interceptadas quando navegavam ao largo da Baía de Pemba. Estima-se em 2 toneladas as quantidades de heroína que essas embarcações transportavam. Isto vem confirmar o que há muito já se dizia, um país que Moçambique é uma passagem de nível sem guarda de estupefacientes. E também não é estranho que de repente já temos este tipo de apreensões. Bem, aquilo que os especialistas da matéria sempre disseram é que este tráfico sempre existiu. Este tráfico merecia o beneplácito das autoridades moçambicanas, que as autoridades moçambicanas se beneficiavam deste tráfico, que inclusivamente havia um pacto de cavalheiros, se podemos usar a expressão de cavalheirismo em matéria de droga, em que a droga não deveria circular em Moçambique, sobretudo não deveria ser canalizada para as escolas e para a juventude, mas que Moçambique fosse apenas um ponto de trânsito, cobrando, digamos, uma certa elite corrompida, uma determinada comissão do tráfico dessas drogas por território moçambicano. Portanto, este roteiro está inclusivamente graficamente documentado por pessoas que infiltraram as redes, que pesquisaram este fenómeno. Mais um dos últimos estudos sobre esta matéria chama-se Moçambique, a costa
a costa da heroína. Portanto, nada é desconhecido. A questão era, e no passado, Moçambique, se não me engano, na década de 80, fez também estragos consideráveis em setores económicos da costa de Cabo Delgado e Nampula, exatamente de pessoas influentes nestas comunidades e que estavam ligadas ao tráfico Sobretudo das... aquele eixo na zona de Nampula, o eixo Pemba-Nampula, naquela Pemba. E nestas onde zonas... de repente vimos um boom extraordinário de empreendimentos. Não, e depois a costa favorece muito este tráfico, porque não é uma costa escarpada, não tem grande ondulação, portanto permite não só que os navios abastecedores cheguem muito perto da costa, como depois pequenos barcos fazem a baldeação do transporte. Se nós víssemos isto como um tráfico de outras matérias, vir do Afeganistão até Moçambique com meia tonelada de um produto, isto em termos de milho, de ferro ou de outro produto, seria completamente impensável. Agora, um produto que é vendido à grama e que por uma grama de heroína se pagam mais de $100, ora, claramente é muito lucrativo vir apenas e com aqueles pacotinhos que são sempre iguais em todo o mundo. Se nós formos a comparar a forma como é embalada a heroína colombiana que vem através do Brasil e a heroína que vem do Afeganistão via Paquistão, via Irão, exatamente os pacotes têm as mesmas quantidades, são embalados da mesma maneira, sempre a mesma fita adesiva, o mesmo papel, os mesmos, até os Colemans, parece que há uma indústria de produzir Colemans para condicionar a droga, porque muitas vezes é necessário que estas embalagens onde estão as drogas flutuem, porque se perderam às vezes à noite, a sinalização perde-se porque chove, então é importante que estas embalagens flutuem para serem apreendidas. Já aconteceu, por exemplo, em Inharrim, as pessoas, exatamente em Inharrim, as pessoas que estavam a fazer o desembarque não conheciam bem a costa, perderam-se e de repente os pescadores passaram a pescar pacotes de heroína. Isto foi muito conhecido há cerca de 10 anos atrás. Aparentemente a rota de Inhambane, sobretudo Inharrim, Vilanculos, não está a ser utilizada neste momento. Voltou a ser privilegiada a rota do norte. O que é que mudou? Há várias teorias. Não sei qual delas será a melhor. Nós sabemos que muitos dos confiscos de malas de dólares, de droga, quer na fronteira de Ressano Garcia, quer no aeroporto de Maputo, não resulta do afinco da polícia, mas porque um gangue, em luta com outro gangue, denuncia. Não só as malas com dólares, as malas com chifres de rinoceronte ou pontas de marfim. São gangues que se degladiam e que, como represália, denunciam estes correios. Pode ser que em Cabo Delgado esteja a acontecer esta luta de gangues, mas também pode acontecer que a agência de combate ao narcotráfico dos Estados Unidos, que tem tentado influenciar as autoridades moçambicanas a serem mais cooperativas neste domínio, tenha conseguido furar a sua influência, e talvez isto também mostre estas novas simpatias
americanas para a administração moçambicana. A Marinha Indiana está envolvida nesta operação. A Índia, neste momento, tem um governo muito conservador, mas é um governo muito conservador que tem ótimas relações com os Estados Unidos, em primeiro lugar, mas também com Moçambique. E, portanto, esta conjugação de fatores pode explicar estas duas apreensões. Calcula-se que o tráfico mensal para Moçambique seja de 1,5 tonelada por mês, que chega à costa de Moçambique, e que depois viaja de caminhão do norte para a zona de Maputo, e da zona de Maputo entra na África do Sul. Ora, neste mês de novembro, dezembro, a cota das apreensões, e os números podem não ser os verdadeiros, mas é preciso também entender que nestas apreensões não é só uma questão de visualizar um barco. E se virmos, os 2 barcos apreendidos eram exatamente iguais. Estes barcos têm comunicações. As comunicações podem ser muito sofisticadas, podem ser codificadas, mas há aparelhos que fazem exatamente a descodificação das comunicações. E nessas comunicações é possível também, mesmo que todo o carregamento anterior tenha sido destruído, o facto de se dizer 1.5 não só pode corresponder ao facto de as autoridades conhecerem, como nós conhecemos quanto transporta cada barco, mas também pode corresponder à interseção de comunicações que leve a saber-se quanto a que aquele barco transportava. Mas não sabemos se neste segundo barco uma parte do carregamento poderá ter sido também atirado borda fora, pode ter sido alvo de confisco privado de quem participou na operação, como também já aconteceu no passado, em que parte da droga apreendida foi depois comercializada privadamente, nomeadamente na zona de Inhambane. Isto também, uma parte, não pode estar a alimentar a insurgência em Cabo Delgado. Ora, aí está outro elemento extremamente importante. Para se fazerem estas operações, é preciso apoio logístico. Sabemos, por relatos fragmentados sobre a natureza da violência em Cabo Delgado, que muitos daqueles que aderiram a estes ataques contra as aldeias e contra viaturas têm sido atraídos não só por elementos confessionais, ou seja, elementos religiosos, mas também em troca de pagamentos. Ora, os pagamentos exigem financiamento, e uma das rotas do financiamento é exatamente a rota da droga, que também tem pilares importantes na zona de Nacala e de Nampula. Não é por acaso que, e isto já aconteceu várias vezes por relatos da própria polícia, que nos distritos de Nampula, sobretudo nos distritos costeiros, onde a influência islâmica é mais forte, têm sido feitos recrutamentos de jovens para a atividade violenta na costa de Cabo Delgado. Vamos fechar esse programa, Fernando Lima, com um comentário rápido sobre os acontecimentos da N1. Esta semana se pronunciou o ministro do Interior, Basílio Monteiro, sobre os ataques na zona centro. Serão reativadas as colunas militares. E isto, Fernando Lima, até que ponto é que é demonstrativo de que a situação é dramática, é mais do que nós sabemos? Bem, esta decisão é o corolário do agravar da situação militar
militar naquela zona. Há sempre uma tentativa de evitar este tipo de medidas porque elas fornecem evidências da gravidade da situação. Mas, por outro lado, não ativar este tipo de dispositivos significa mandar civis indefesos para o assador, ou seja, para o grelhador, carne, aquilo que se costuma dizer, carne para canhão. Porque um passageiro de um autocarro, de um caminhão, um motorista de caminhão, não está a fazer nenhum combate. Ele está a desempenhar uma atividade económica e não tem qualquer proteção do Estado para o desempenho da sua atividade. Mas, para as autoridades, para o calculismo das autoridades políticas e militares, o recrudescer de atividades de natureza preventiva, porque a coluna militar, sem ser o único meio que pode despoletar a atuação das forças militares no terreno, podiam-se fazer raids contraofensivas, inteligência militar para saber onde estão os refúgios destas pessoas, porque estas pessoas comem todos os dias, abastecem-se, cruzam com a população, descansam. A população da zona sabe onde estão estas pessoas. Portanto, não é só colunas militares. Aliás, é irónico que a Frelimo, enquanto movimento de guerrilha, agora que é Estado e que tem um exército oficial, tem um Ministério da Defesa, usa exatamente as mesmas táticas que no passado os portugueses utilizaram durante a Guerra Colonial e que não tiveram qualquer sucesso, porque não eram as colunas militares que garantiam a defesa de pessoas e bens, mas os raids das forças especiais contra as bases, contra grupos de guerrilheiros da Frelimo, porque aí era possível de terem maior sucesso do ponto de vista estritamente militar e também do impacto psicológico que isto tinha sobre, neste caso, sobre o inimigo das forças coloniais. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim do último programa de 2019, onde o comentador comentou sobre os principais acontecimentos e as figuras na ótica dele que marcaram o 2019. Olhamos também para a promulgação dos resultados pelo Conselho Constitucional nesta segunda-feira. Vimos a heroína, o tema era a heroína em Cabo Delgado, na costa de Cabo Delgado, e fechamos com os problemas na zona centro, caracterizados pelos ataques a caminhões e a pessoas e bens. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.